Quantos gostariam de ter um ajuste de atitude hoje? Quer saber? Sua atitude pertence a você. E ninguém pode fazê-lo ter uma atitude ruim se você não quiser. Vamos lá. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Não é maravilhoso como Deus nos muda? É fenomenal como Ele nos transforma. Sabe, eu posso dizer honestamente que eu não sou nem de longe a mesma pessoa que eu era há 45 anos atrás. E eu estava na igreja há muito tempo. Dave e eu estamos casados há 56 anos, já estávamos na igreja antes disso, mas há 45 anos atrás Deus me tocou e me tornei realmente séria sobre estudar a palavra. Comecei a ter minha mente renovada. E então, minha mente estava muito bagunçada por eu ter sido abusado sexualmente pelo meu pai. Minha mãe sabia, eu deixava fazer aquilo, sabe? Casei com o primeiro cara que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. Foram mais 5 anos de miséria em cima disso. E não somente o meu pai abusou de mim, mas o meu avô tentou, os meus tios também tentaram, sabe? Havia um espírito de incesto naquela família. E não vou entrar em todos os detalhes disso, mas muitos aqui sabem que quando você passa por algo assim, você fica muito bagunçado. E assim, minha vida estava enraizada no medo, e o medo invadia todo o meu pensamento. Embora eu me mostrasse ousada, eu tinha muitos medos incomuns em minha vida. E eu precisava ter minha mente renovada, tive que aprender. Veja, você não pode ter a vida pela qual Deus enviou Jesus. Ele enviou Jesus para morrer, para você ter uma vida maravilhosa. Não só para você ir para o céu um dia, mas para ter uma vida maravilhosa. Eu vim para que você pudesse ter vida e tê-la em abundância. João 10:10 diz: o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida. Desfrute sua vida. E posso dizer, eu não sabia desfrutar nada. Eu nunca, sabe, até os meus 20 anos, eu não me lembrava de ter me divertido ou estar relaxada. Eu estava sempre com medo, tensa e preocupada com o que ia acontecer a seguir. Isso me trouxe problemas de saúde, porque você não pode viver sob tanto estresse e não ter problemas de saúde. Talvez você não tenha sido abusado sexualmente, mas muitos aqui cresceram numa família disfuncional. Existem poucas pessoas que cresceram numa família tipo comercial de margarina, sabe? Onde a mamãe e o papai são ótimos e eles, sabe? Alguns de vocês, sim, eu quero te dizer, você não tem ideia do tamanho da bênção que é crescer assim. Mas a maioria de nós cresceu com algum tipo de disfunção e aprendeu. O diabo começa a mentir para nós desde pequenos, e uma das coisas que o diabo me convenceu de que por eu ter sido abusada, eu nunca poderia ter uma vida realmente boa. Teria que ser sempre de segunda categoria. E assim aquilo em que você acredita é com que se contenta. Sabia disso? Você nunca vai além do que acredita, não importa pelo que Jesus morreu para você ter. Você nunca irá além do que você acredita. É por isso que temos que estudar este livro. Nem gosto mais de dizer ler a Bíblia. Todo mundo diz leia sua Bíblia. Você precisa estudar a sua Bíblia. Não podemos ler rapidamente algo e não tirar nenhum proveito disso, sabe? Mas quando você estuda, quando vai lendo e lendo e lendo, a medida. Marcos 4 diz, a medida de pensamento e estudo que você dá à verdade que você ouve é a medida da virtude e do conhecimento que voltará para você. Não é todo o meu estudo ou o sermão que eu pregar que vai mudar você.
é você pegar o que ouvir neste fim de semana, ir para casa e meditar nisso e pensar nisso e ver como isso edifica a sua vida. Deus tem algo que você quer que eu mude, ou será que estou fazendo algo que você não quer que eu faça? Uma das moças que viaja conosco disse que depois de ontem ela teve que pegar o telefone e ligar para o marido e pedir desculpas. Então, sabe, depois de estar aqui neste fim de semana, você pode ter que fazer algumas coisas, pode ter que desfazer coisas que você fez da forma errada, mas a renovação da mente, Romanos 12:2 diz isso, e diz muito claramente: não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados, que significa inteiramente mudados, pela renovação da sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, isto basicamente diz que a única maneira de provar ou viver esta vida maravilhosa que Deus tem para você é aprendendo a pensar da maneira que Deus pensa. Amém? Quantos aqui têm um caminho a percorrer para aprender a pensar da maneira que Deus pensa? Então, poderíamos começar dizendo, sabe, eu poderia apenas dizer, vá para casa e aprenda a ser positivo, e isso levaria muito tempo. Você sabe o quanto sua vida mudaria se você fosse positivo em vez de negativo? Apenas acreditar no melhor de todo mundo, como 1 Coríntios 13 diz. O que acontece se você acreditar no melhor em vez de acreditar no pior? Vamos, fique comigo aqui e aplique isso a você. Eu não estou aqui só falando por minha causa. Como eu disse, eu fiz 80 anos este ano, sabe? Eu não preciso ficar fazendo isso. Estou fazendo porque eu te amo e eu acredito que há uma vida maravilhosa para todos nós em Cristo. Mas, então muitas pessoas estão perdendo isso porque elas querem que Deus faça todas essas coisas, mas elas não fazem a parte delas. Oramos para que Deus faça tudo, mas estamos fazendo o que Ele está nos dizendo para fazer? Reserve um tempo em sua vida para estudar a palavra. Reserve um tempo na sua agenda. Passe algum tempo com Deus todos os dias. E não importa o que você faça, você pode ouvir música, pode sentar e chorar, pode orar, pode ler um livro de alguém. A Joyce Meyer tem bons livros, eu ouvi dizer. Ouça ensinos, podcasts ou o que for, mas receba a palavra em todas as oportunidades que tiver. Ponha a palavra em você e continue renovando a mente. O diabo é real. Ele está trabalhando muito duro para realmente destruir você. E ele é um gênio, mas somente do mal. O diabo, ele é um gênio do mal. E acho que esquecemos do quão real ele é. Ele está sempre por perto. O diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão com fome feroz, em busca de alguém a quem ele possa devorar. O tempo todo ele está vagando por aí. E sabe onde ele sempre está? Onde algo de bom está acontecendo. No momento em que você decide que vai se levantar e orar todas as manhãs, sabe, literalmente todo o inferno se levantará. O telefone tocará, seus filhos vão chorar, o interfone vai chamar, você vai se coçar, vai querer ir ao banheiro e por aí vai. Vamos lá. Você vai ficar com sono. Você sabe do que estou falando. Então, se você quiser, quantos realmente querem ter a vida pela qual Jesus morreu para lhe dar? Ok, então você terá que lutar por isso. Terá que combater o bom combate da fé. E você não pode ser covarde, não dá para desistir fácil. Quando você tomar a decisão de fazer algo bom e o diabo vier contra você, apenas diga: faça o seu melhor, eu não vou desistir. E não importa quantas vezes você vier me derrubar, eu vou me levantar
Eu vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo até eu ter a minha vitória. Eu não saí de onde eu estava até onde eu estou hoje, apenas esperando que Deus fizesse tudo por mim. Amém? Eu dediquei milhares e milhares de horas ao estudo da palavra. Não se conforme com o mundo, mas tenha sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Não sabemos quão confusa é a nossa mente até começarmos a aprender a palavra. A Bíblia diz que a palavra é como um espelho. Você olha para ela e vê como Jesus é e vê até onde você tem que ir. É como se você pode ter sujeira em todo o rosto e nem saber até olhar-se no espelho. E eu não sabia o quão bagunçado eu estava. Até começar a estudar a palavra, eu achava que todos os meus problemas eram culpa dos outros. Eu usava a desculpa do meu abuso. Bem, eu fui abusada. Bem, sim, eu fui. Mas Deus estava disposto a curar-me. Você não pode usar as coisas que as pessoas fizeram com você ou o que quer que seja em sua vida como uma desculpa para ter um mau comportamento pelo resto da sua vida. Você tem que abandonar essas coisas, traçar a linha na areia e dizer: isso aconteceu, mas sabe o que você pode fazer? Pode usar tudo isso como uma experiência para ajudar outra pessoa. É exatamente o que estou fazendo. Eu estou usando tudo o que aconteceu comigo para ajudá-lo e para lhe dizer que você pode superar qualquer coisa que o diabo tenha feito com você e que Deus sempre teve um bom plano para você e que Ele não mudou de ideia. Ele ainda tem um bom plano para você. E você deve ser cheio de esperança e acreditar que coisas boas vão acontecer em sua vida. E você diz: Joyce, você não sabe a bagunça que eu tenho na minha vida. Isso não importa. Deus é capaz. Sabe, pode levar algum tempo para desfazer tudo isso, mas você não tem nada melhor para fazer. Quero dizer, o que mais você teria a fazer que fosse melhor do que passar o resto da sua vida sendo consertado por Ele? Você não tem nada melhor para fazer? Eu costumava me odiar e agora eu gosto de mim mesma. Isso pode parecer estranho, mas você sabe o quão é importante gostar de si? Você nunca se afasta de si mesmo. Você não pode nem ir ao banheiro sem você. Será que você tem a ideia de como é miserável passar uma tarde com um parente de quem você não gosta? Você está com você o tempo todo e se não gosta de si mesmo, cara, você está em apuros. Você tem que gostar de si. Pare de pensar em tudo que está errado com você e apenas pense nesta maravilha incrível que Deus criou quando Ele criou você. Sabe, só o que é preciso para o nosso corpo funcionar por um dia é alucinante. É simplesmente incrível. Eu assisto a alguns programas de saúde e eu penso: meu Deus, o que Deus fez? Sabe, quando você pensa no universo, nos vários sistemas solares, nas estrelas, no Sol, em como a Terra gira, e é tão... Deus sustenta tudo isso em suas mãos. Uau! Ok. Se você quiser que seu comportamento mude, o que acho que todos nós queremos, ou você não estaria aqui hoje se não quisesse. Talvez alguns de vocês tenham vindo apenas para ver como eu me pareço pessoalmente, mas, sabe, se você esteve aqui ontem e voltou hoje, então, você quer crescer? Ninguém sai por coisas assim, a menos que elas queiram crescer. E cada vez menos pessoas estão se dispondo para essas coisas, sabe? E assim, há um problema. Sabe, mais e mais cristãos estão caindo nos caminhos do mundo. E isso é assustador. Então temos que nos certificar de que não sejamos sugados por isso, mas sim que podemos ser testemunhas para outras pessoas e um encorajamento para que se levantem e sejam a pessoa que Deus as fez para ser. Amém?
Há muito comprometimento no mundo. O que significa comprometimento? Significa simplesmente descer um pouco abaixo do que você sabe que é certo. Só um pouquinho. E sabe o que dizemos quando nos comprometemos? Bem, todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Eu disse a Deus uma vez, bem, eu conheço vários pastores que... Quero dizer, havia vários tipos de filmes que Deus simplesmente não me deixava ver, e eu conheci outros pastores que viam e ele me disse isso. Ouça, você me pediu muito, você quer ou não quer? Então, o que você quer que Deus faça por você, você pode ter que viver, pode ter que andar por um caminho mais estreito do que outras pessoas. Isso é entre você e Deus, não importa o que os outros estejam fazendo, isto é entre você e Deus. O que você quer que Deus faça por você em sua vida? Você pode ter tudo que a Bíblia diz que você pode ter, mas você não vai conseguir isso sem fazer o que Deus manda você fazer. Tudo bem. É tão difícil viver a vida cristã? Não, não é difícil, é impossível. Você não pode fazer isso sem Deus. Ok. Efésios 4, do 22 ao 24. Eu realmente amo essa escritura. E o verso 22 diz, dispa-se da velha natureza. E o verso 24 diz, vista-se da nova natureza. Então, em essência, está dizendo, pare de agir como você costumava, como se não fosse salvo, e comece a agir como o cristão que você é. Ok, como eu faço isso? Bem, o verso 23 é a escritura ponte, e ela diz, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente, com uma nova atitude mental e espiritual. Então, como eu faço para me vestir do velho homem e me vestir do novo homem? Eu renovo minha mente, renovo minha atitude. Quando eu não consegui andar nesses 3 meses, eu realmente pedi a Deus todos os dias a graça de ter uma boa atitude, de manter uma boa atitude. Quantos gostariam de ter um ajuste de atitude hoje? Quer saber, sua atitude pertence a você. E ninguém pode fazê-lo ter uma atitude ruim se você não quiser. Vamos lá. Sabe, você pode ter uma boa atitude no meio de qualquer turbulência, se estiver disposto a isso. E cara, se quiser deixar o diabo louco, basta ter um grande problema e manter uma boa atitude. Uau! Isso o dilacera. Ah, eu estou me divertindo. Eu sei o que Deus fez por mim, sei que Ele fará o mesmo por você também. Pare de reclamar e só agradeça. Com certeza não tem uma pessoa aqui que não tenha muito para agradecer. Eu sou grata por ter uma casa, uma cama para dormir, comida para comer, um punhado de amigos decentes. Amém? Sou grata por ter roupas bonitas, eu sou tão grata por Deus ter me chamado para pregar a palavra. Eu amo o que Deus me chamou para fazer. Eu sou muito grata pelo que eu sei. Quantos aqui são gratos pelo que sabem? Senhor, tenha misericórdia. Eu disse ontem à noite, sabe, quando eu assisto televisão, eu sempre digo, sou muito grata pelo que eu sei, porque posso simplesmente, eu sei, isso não está certo, e assim então eu posso imediatamente jogar fora as coisas que estão erradas. Mas pense nas pessoas que estão sendo educadas por Hollywood e não sabem de mais nada. Todo mundo hoje pensa, sabe, é divertido morar juntos, alguém precisa se casar? E eles, não. Tem vergonha, não se importam de dizer, bem, sabe, esse é o nosso próximo passo. Sabe, você namora e depois mora junto por um tempo para ver se vai dar certo.
antes de se casar? Sabe isso? Então, tem alguém lendo a Bíblia e, sabe, pode haver alguém aqui hoje que está nessa situação e não estou tentando te condenar, só estou dizendo que não é isso que Deus quer que você faça. E se você quer ter uma vida boa, tem que fazer do jeito de Deus. Ouvi falar de uma igreja de um pastor. Ele sabia que havia muitos casais da igreja que estavam morando juntos e disse: eu sei que há muitos de vocês que estão só morando juntos e alguns fazem isso por causa, sabe, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, ou o que quer que seja. E ele disse: vou pregar por uma semana sobre casamento e então vamos ter uma cerimônia de casamento coletivo. E então a igreja vai pagar para vocês terem uma maravilhosa festa de casamento. E 83 casais se casaram. Sabe, às vezes, tudo o que precisamos fazer, e é isso que me deixa bem brava, eu não posso simplesmente dar um tapinha na sua cabeça e dizer: o que você quiser fazer está bem. Eu vou ter que responder a Deus. E, como ministros do Evangelho, nós temos que lhes dizer: o que está errado, isso não significa que não lhes amamos. Mas, se está errado, de acordo com a palavra, então está errado. E nós queremos te ajudar a consertar as coisas. Amém? Vamos, nós temos que nos posicionar. Isso não significa que não amamos as pessoas. Eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas, eu amo os pecadores, eu amo todo mundo. Mas, sabe, a igreja não funciona da maneira que funcionava na Bíblia. Sabe, na Bíblia eles não toleravam isso na igreja. Eles confrontavam as pessoas em amor. Se alguém não se importa o suficiente com você para assumir um compromisso real com você, então respeite a si mesmo o suficiente. Ok, seguindo. Se você tem mudanças acontecendo em sua vida, então mude de ideia sobre a mudança. Bem, nós não podemos mudar apenas tentando, temos que pedir a Deus que nos ajude, porque sem Ele não podemos fazer nada. Provérbios 23:7, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu sempre gosto de dizer: para onde a mente vai, o homem a segue. Se você ficar só pensando em sorvete, você vai sair e comprar um. Quantos sabem que estou dizendo a verdade? Sabe? Você vai tirar o seu pijama, vestir a roupa, entrar no carro, ir até a loja e comprar um sorvete. Porque posso lhe dizer, no que você põe a sua mente, se você pensa muito em algo, o desejo se torna tão forte. Então, o que acontece se colocarmos nossa mente em Deus? Se colocarmos nossa mente em amar as pessoas? Eu quero ser alguém que é conhecido por amar as pessoas. Então tenho que pensar nisso todos os dias tenho que pensar em amar as pessoas, com quem eu vou estar hoje, o que posso fazer para edificá-las. Eu posso elogiá-las, posso incentivá-las, tem algo que precisam que eu possa fazer por elas. Agora vamos, eu te amo, tire a sua mente de si mesmo. Meu docinho de coco, tire a sua mente de si mesmo e pense naquilo que você pode fazer por outras pessoas, como pode ajudar a expandir o reino. O que acontece se colocarmos nossa mente em Deus? Se colocarmos nossa mente em amar as pessoas? Eu quero ser alguém que é conhecido por amar as pessoas, sabe? Então tenho que pensar todos os dias tenho que pensar em amar as pessoas. Com quem eu vou estar hoje? O que posso fazer para edificá-las? Eu posso elogiar a eles? Posso incentivá-los? Há algo que eles precisam que eu possa fazer? Vamos lá, queridos, eu te amo, tire a sua mente de si mesmo. Meu docinho de coco, tire a sua mente de si mesmo e pense no que você pode fazer por outras pessoas, como você pode ajudar a expandir o reino.
Sabia que uma única pessoa pode mudar o mundo? Steve Jobs disse: as pessoas que são loucas o bastante para pensar que podem mudar o mundo são as que o mudam. Eu me lembro de fazer uma oração muito louca um dia. Eu até me senti estúpida orando, mas senti que Deus queria que eu orasse isso. E eu orei: Deus, eu oro para que você me deixe ajudar cada pessoa no planeta com a sua palavra. Cada pessoa, deixe-me ajudar cada uma. Eu não sei se já chegamos ao mundo todo, mas nosso programa de televisão está em 106 idiomas diferentes. Então, uau! Vou te contar como isso funciona, e isso não é para me gabar. Eu sei muito bem que eu não sou nada sem Deus, mas nós fomos para Papua Nova Guiné, isso é lá longe em algum lugar, e fomos até lá fazer uma cruzada. E a única forma de me conhecerem lá é pela televisão. E assim estávamos indo para a cruzada e não havia pessoas nas ruas, e eu pensei: cara, será que ninguém vai vir para a reunião? Isso vai ser horrível. E quando nós chegamos ao local, havia umas 650 mil pessoas lá, sabe? E ninguém estava nas ruas porque estavam todos na cruzada. E esse foi apenas o resultado de pessoas nos assistindo na televisão. Agora, aquele é um país. Eu posso ficar em casa e gravar 30 minutos para a televisão e alcançar mais pessoas do que eu posso alcançar correndo pelo mundo o tempo todo, me desgastando por aí. Fiquei esperta, trabalho de forma inteligente, não mais difícil. Eu amo João 11:40, que fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro, mas Jesus disse a Maria, Marta e as outras pessoas que estavam ao redor, porque, sabe, Lázaro já estava morto e Jesus iria ressuscitá-lo dos mortos, e Marta disse: ele está fedendo, já são 4 dias. Talvez você tenha algumas circunstâncias fedorentas que estão mortas há muito tempo, mas quero lhe dizer, Deus pode ressuscitar qualquer coisa. Amém? Ele pode ressuscitar o que você acha que é um casamento morto. Ele é o Deus da ressurreição. E Paulo disse: estou determinado a conhecer o poder de sua ressurreição. O poder que me tira do meio dos mortos, mesmo quando ainda estou neste corpo. Uau! Eu não sei de vocês, mas eu já decidi que eu não vou viver uma vida fraca, lamuriosa, lamentável, patética e inútil. Se Deus disser que alguém pode ter algo, eu vou ter isso. Amém? Minha certidão diz que eu tenho 80 anos, mas não me sinto com 80, eu não vou agir como 80 e eu não vou sentar numa cadeira de balanço só porque eu tenho 80 anos. Amém? Eu pretendo fazer isso até o meu último suspiro, seja lá quando Deus quiser que seja. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu mal posso esperar para chegar no céu, mas vou ficar aqui e continuar fazendo o que estou fazendo, porque creio que as pessoas precisam disso. Não tem nada e nem ninguém em sua vida que Deus não possa mudar. Nunca jamais olhe para alguém e diga ou pense: você nunca vai mudar. Vamos lá. Você nunca vai mudar. Você não sabe o que Deus vai fazer, sabe? Paulo era terrível. Saulo era terrível. Ele matava os cristãos, caçando-os, colocando-os na prisão. E ele foi fazer uma viagem para uma cidade próxima, onde planejava matar mais gente. Mas eis que aí então
de repente. De repente. Eu amo os de repentes. Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus, à meia-noite, quando de repente o anjo veio e abriu a porta da prisão. Quer saber? Tem coisas vindo para a sua vida de repente. Amém? Sabe, se você realmente pensar sobre todo esse assunto com Saulo, é simplesmente incrível. Ele era simplesmente terrível. E, de repente, Jesus lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele era um cara inteligente. Paulo estava fazendo coisas erradas, mas ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa para Deus. Sabe, é isso que o legalismo religioso faz com você. Ele era um fariseu legalista, religioso, e realmente achava que estava fazendo a coisa certa, sabe? E assim você conhece a história, ele ficou cego. Deus lhe disse para ir para uma certa casa, e então ele disse ao moço que era dono da casa para ir lá e colocar as mãos em Saulo, e ele seria cheio do Espírito, recuperaria a visão, e ali estava um homem que um dia estava matando pessoas e alguns dias depois estava pregando o evangelho. Sabe de uma coisa? Eu estava arrumando a minha cama quando Deus me chamou para pregar. Você não tem que sair por aí procurando ministério. Bem, o que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Apenas viva e desfrute a vida. Tudo que tem que fazer é dizer: Deus, eu quero fazer o que você quer que eu faça. Você me mostra o que é, me diz o que é, e eu estou disposto a fazê-lo. Há tantas pessoas enlouquecendo, tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a vida delas. Eu estava arrumando minha cama, eu não esperava ser chamada para pregar. Na verdade, eu estava ouvindo pela primeira vez uma fita de ensino, sabe? E era sobre a história de quando Jesus disse aos discípulos para atravessar para o outro lado, e então eles se depararam com uma tempestade da proporção de um furacão. E Jesus dormiu no barco, mas chegaram do outro lado. Resumindo a história, eu fiquei muito espantada que alguém pudesse pegar uma escritura e pregá-la e manter meu interesse por 1 hora. Eu não estava acostumada com pregações ungidas. Sim, quero dizer, você sabe. Eu estava arrumando minha cama e Deus apenas disse: você vai sair pelo mundo e ensinar minha palavra. E eu fui louco bastante para acreditar. Será que você é louco bastante para acreditar em, quero dizer, coisas tão distantes? Eu acho que não entendemos realmente Efésios 3:20, pois Deus é capaz de fazer excessivamente, abundantemente, além de tudo que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. Agora espere, através do poder que opera em você. Recentemente eu realmente consegui entender isso. É como se Deus é capaz, mas Ele não faz isso por você, Ele faz isso através de você. Veja, então, nós somos parceiros de Deus. Eu sempre gosto de falar sobre quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Agora ele estava se preparando para ressuscitar um homem. Então, obviamente, ele não precisava da ajuda de ninguém para rolar a pedra do túmulo. Mas ele disse ao povo: vão lá e rolem a pedra. Alguém ali entendeu? Ele fará a parte dele, mas não se não fizermos a nossa parte. Talvez alguns aqui tenham que rolar algumas pedras. Sim, eu gostei de você, vou falar com você. Talvez sejam algumas pedras de ofensa que você tenha alojado aí em seu poço. Talvez alguma culpa, alguma desculpa, um monte de autopiedade.
costumava trabalhar a semana toda e depois, aos sábados e domingos, eu sentia pena de mim porque David assistia futebol e jogava golfe. Essa era a minha vida. Trabalhar a vida toda e fazer festas de autopiedade no fim de semana e voltar ao trabalho. Quão patético isso é! Quer saber? Você pode se divertir, não importa o que outro esteja fazendo, apenas decida que você vai fazer isso. Em vez de amá-lo o suficiente para ficar feliz por ele, depois de trabalhar toda a semana, conseguir desfrutar de um pouco de golfe e um pouco de futebol, eu era egoísta e egocêntrica. E eu queria que ele prestasse atenção somente em mim. Eu. Tem alguém aqui que já está ficando farto de si mesmo? Eu me sinto um pouco em chamas hoje, eu não sei. Eu definitivamente não estou me segurando nesta mensagem. Enfim, quando Jesus estava conversando com Maria e Marta, e eu amo isso aqui, João 11:40, eu não lhes disse que se vocês apenas crerem, vocês verão a glória de Deus? Isso é tudo o que Deus quer. Deus, o que você quer? Ele quer que creiamos. Leia o livro, acredite no que ele diz. Antes de ver, antes de sentir, não importa o que você pense. Vamos lá. Alguém aqui consegue acreditar em Deus mais do que em você mesmo? Bem, eu não penso. Bem, quem quer inverter o que você pensa? O que Deus pensa? Vamos, o que Deus pensa? Bem, eu não sinto. Bem, não importa. Você não precisa sentir vontade de fazer a coisa certa para fazer a coisa certa. Você não precisa sentir vontade de ser gentil para ser gentil. Você tem o espírito de domínio próprio e o espírito de poder e de amor e uma mente equilibrada. Você tem a mente de Cristo e pode pensar como Jesus. Cara, você é incrível. Eu gostaria que você soubesse o quão maravilhoso você é. Você é tão incrível, tão poderoso, tão estupendo. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. E a justiça veio através de um único homem, Jesus Cristo. Basta uma única pessoa que seja pateta o bastante para acreditar que pode mudar o mundo. E eu acredito que eu posso mudar o mundo. Alguns aqui podem pensar, bem, com certeza você está cheia de si. Não, apenas sou besta a ponto de acreditar em Deus. Vamos lá, só é preciso de um. O que você vai fazer? Bem, sabe, eu não sei. Eu não sei, sabe? Só estou esperando que Deus faça algo por mim. Bem, talvez Ele esteja esperando que você faça algo por Ele. Então, se você começar a levantar todos os dias e dizer, Deus, o que eu posso fazer por você hoje? Bem, sabe, isso vai bagunçar bastante a sua vida, viu? Tem alguém que está me entendendo aqui hoje? Existem alguns raros indivíduos que acreditam que podem fazer grandes coisas. E eles fazem. Neemias era uma dessas pessoas. Se você não está familiarizado com a história de Neemias, realmente deveria ler este livro. É simplesmente incrível. A terra estava em estado de ruína. Muito parecido com o que está acontecendo em nosso país. Você tem ideia de como isso é patético, até onde nós caímos? O quão grande este país era? É muito triste. Muito triste.
Mas podemos ter uma ressurreição? Mas só se fizermos a nossa parte, você não. Quantos de vocês entendem que apenas sentar e orar para que Deus faça tudo? Não funciona. Assim somos parceiros de Deus. Ele vai fazer a parte dele. Mas nós temos que rolar a pedra. Amém? Talvez a sua pedra seja uma atitude ruim. Eu tinha um monte delas. Sabe, no Antigo Testamento, a maneira como derrotavam seus inimigos, eles enchiam seus poços com muitas pedras. Eles jogavam pedras no poço e bloqueavam os poços. Cara, eu recebi uma mensagem sobre isso, sobre como o diabo gosta de nos encher de pedras de culpa e pedras de amargura e pedras de ofensa e, sabe, todas essas coisas. E então, Jesus disse, do seu interior jorrarão rios de água viva. Mas se nós estivermos entupidos com todas essas pedras de... Eu fico feliz em poder estar aqui e dizer que eu não estou brava com nenhum ser humano nesta terra. Eu não tenho nem um pouco de falta de perdão em meu coração. E, cara, eu costumava ficar brava com alguém o tempo todo. Não desperdice sua vida com raiva de pessoas que estão se divertindo e não se importam nem um pouco se você está bravo. Não passe para outra pessoa a responsabilidade pela sua alegria. Hello? Alguém aqui entendeu? Você não está me fazendo feliz? Bem, então, faça feliz a si mesmo. Ninguém me incentiva. Bem, encoraje-se a si mesmo. Davi disse, eu me encorajei no Senhor. Neemias, a terra estava em estado de ruína, seus muros tinham sido derrubados. Eu vou ler alguns versículos do livro de Neemias. Ananias, um de seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e os questionei sobre o remanescente judeu que havia sobrevivido ao exílio e também sobre Jerusalém. E me disseram, aqueles que sobreviveram ao exílio e estão de volta à província estão em grandes problemas e desgraça. Os muros de Jerusalém foram derrubados e os seus portões foram queimados a fogo. Bem, porque as paredes foram derrubadas e seus portões queimados a fogo, eles não tinham proteção. As cidades naquela época tinham muros ao seu redor e era o que mantinha o inimigo fora. Seus muros haviam sido derrubados, então eles não tinham proteção. Agora veja o que Neemias faz. Ele não diz, sabe, alguém precisa fazer algo. Esta é a frase que eu mais odeio. Alguém precisa fazer algo. O governo não vai consertar nada para você. Foram eles que estragaram tudo, sabe? E não me importa se você é republicano ou se você é democrata. Nenhum deles vai nos salvar. O que este país precisa é de um retorno maciço para Deus. E você diz, é isso que eu estou esperando um reavivamento. Bem, por que você não começa em sua própria vida? Tem um avivamento pessoal. Se empolgue com Deus novamente. Coloque-o em primeiro lugar em sua vida.
E Neemias, eu amo isso. Quando ouvi estas coisas, eu sentei e eu chorei por alguns dias, e eu lamentei, e eu jejuei, e eu orei diante do Deus do céu. Agora, Neemias não ouviu as más notícias, então fez um plano, sabe? Esperou que Deus o abençoasse. Nós não planejamos primeiro e depois oramos para que Deus abençoe o nosso plano. Nós oramos e depois fazemos o que Deus nos manda. Então, primeiro ele orou e aparentemente Deus disse a ele para fazer algo. Capítulo 2, versículos 17 e 18. Então eu disse a eles: vocês veem o problema em que estamos. Jerusalém está em ruínas e seus portões foram queimados a fogo. Venham e reconstruamos os muros de Jerusalém, e assim então nós não viveremos mais em desgraça. E também lhes contei sobre a mão graciosa do meu Deus que estava sobre mim, e o que o rei me dissera. Ele tinha ido ao rei e pedido permissão para isso. Eles responderam: vamos começar a reconstrução. Então eles começaram esse bom trabalho. Trabalhavam juntos, oravam continuamente, lutavam contra os inimigos e a oposição. E se você ler toda a história, parece que logo que eles começaram a tentar fazer algo de bom, o inimigo se envolveu. E ficou tão ruim que chegaram ao ponto deles terem que ficar com uma arma numa mão e então trabalhar com a outra mão. Mas eles se recusaram a desistir. E assim o final da história é: o muro foi reconstruído. É mais ou menos como nós vamos passar para o outro lado. E eles foram uma enorme tempestade da proporção de um furacão. Jesus dormindo ali no barco, capítulo 5, verso 1, mas eles chegaram do outro lado. Sabe, sempre vai acontecer algo no meio que o fará pensar que você nunca vai chegar ao fim. Você acha que gostei quando minhas pernas não funcionaram? E sim, sabe, havia um pouco de preocupação. Tem pessoas que trabalham para nós. O que acontece se a Joyce parar? Vai ser o fim? Não. Eu vou superar isso e voltar a trabalhar. Eu nunca pensei em desistir ou conseguir melhorar. Eu pretendo fazer exatamente o que estou fazendo: voltar aqui e pregar o Evangelho. Amém? José acreditou que Deus poderia fazer algo bom a partir de uma situação ruim. E finalmente ele conseguiu, mas houve muita coisa que aconteceu no meio. Vamos, há um começo, há um fim, mas há um meio. E você nunca chegará ao fim se você não conseguir passar pelo meio.